Está esperando o quê? Mude de vida com Nutrivita. Pare de sofrer com estresse constante ou cansaço mental. Dê adeus para a falta de motivação e aquelas mudanças de humor repentinas. Vença de uma vez por todas a falta de concentração e o desânimo constante. Se você está sentindo os sintomas ou depressão, não deixe para amanhã o que pode ser prevenido hoje com Nutrivita. Clique no link abaixo e garanta agora seu tratamento para 30 dias e viva uma nova vida. A Organização Mundial da Saúde classificou a disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. O diretor-geral da OMS esclareceu. A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da ameaça representada pelo novo coronavírus. Não muda o que a organização está fazendo, nem o que os países devem fazer. O problema, segundo Tedros Adhanom, é que muitos países não têm seguido as orientações para tomar ações urgentes e agressivas. É isso que precisa mudar. Pandemia, segundo a definição da própria OMS, é quando há uma disseminação mundial de uma nova doença. A organização vinha evitando classificar a Covid-19 dessa forma e continuava considerando a situação como uma epidemia, que é quando a doença se espalha por uma comunidade ou uma região específica. Para justificar a decisão de hoje, o diretor-geral ressaltou que nas últimas 2 semanas o número de casos fora da China aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. A previsão é de mais crescimento. Mas Tedros Adhanom fez questão de frisar que isso não significa que a situação esteja fora de controle. Disse que pandemia é uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou. De acordo com os dados da OMS, 118 mil casos foram confirmados em 114 países. O chefe da organização, no entanto, destacou que mais de 90% desses casos estão em apenas 4: China, Coreia do Sul, Irã e Itália. E, segundo ele, vários países já demonstraram que é possível controlar a doença. A última vez que a OMS tinha declarado uma pandemia foi em 2009, por causa da gripe suína H1N1. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde destacou que esta é a primeira vez que o mundo está diante de uma pandemia que pode ser controlada. O chefe da OMS concluiu o anúncio pedindo união e calma. No Brasil, a declaração de pandemia teve efeito nos procedimentos adotados com quem chega do exterior. 53 brasileiros estão com a Covid-19. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já tinha agendado uma audiência na Câmara. Chegou para o compromisso com informações sobre a declaração de pandemia. Ele disse que o governo vai passar a considerar caso suspeito qualquer brasileiro que chegar com sintomas de qualquer lugar do mundo. Até agora, viajantes da África e América do Sul não eram considerados. A próxima mudança, segundo o ministro, não é para agora, só quando for confirmada a transmissão comunitária no Brasil, quando não dá para saber a origem do contágio. A partir daí, somente quem estiver hospitalizado deverá fazer o teste para o novo coronavírus. Hoje, todos os suspeitos são testados. Chega uma hora que isso não tem por que ser feito, não tem mais nenhum valor. A gente guarda os testes para os pacientes graves, para aqueles 20% que complicam, e vai fazendo por amostragem para os 80% que estão circulando. Mandetta disse que conversou com o ministro da Educação sobre a possibilidade de antecipar as férias escolares, mas avaliou que ainda não é o momento. Quando você tem que deixar a criança com alguém, você fecha a escola, a criança é deixada com quem? Com os avós. E se ficam com os avós, quem é que a gente quer proteger? Os mais idosos. Então, fechar a aula vai colocar um dilema. É possível?
Talvez seja necessário em algum momento, talvez se imponha. O ministro reforçou ainda a necessidade de mais dinheiro para o enfrentamento da doença. Ele voltou a dizer que quer aumentar de 1.500 para 6.700 o número de postos de saúde no programa Saúde na Hora, ampliando os horários de atendimento durante o almoço e à noite. E que também precisa de mais dinheiro para assistência hospitalar. Mandetta disse que já conversou com o relator do orçamento. 5 bilhões e 100 milhões, rubrica custeio, que seria liberada somente pelo relator. O que eu estou solicitando é, deixe esse dinheiro para que nós possamos usá-lo em todo o território nacional para esta situação do coronavírus, de acordo com a necessidade. O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu dos 34 de ontem para 52. Depois da divulgação oficial, a Bahia confirmou mais um caso, subindo o total para 53. O país tem 907 casos suspeitos e 935 descartados. Alguns órgãos públicos já começaram a tomar medidas restritivas para evitar aglomerações. Na Câmara, o número de audiências vai ser reduzido e os plenários ficarão quase que exclusivamente para os parlamentares. O Senado vai suspender as sessões solenes e as missões oficiais no exterior. Nas duas casas, funcionários de parlamentares que viajarem para o exterior vão ter que ficar em quarentena. Na Câmara, a medida vai valer mesmo se a pessoa não tiver os sintomas da Covid-19. E no Tribunal Superior do Trabalho, a presidente ministra Cristina Peduzzi determinou a concessão de regime de teletrabalho por 15 dias aos servidores que regressarem de viagens ao exterior. Nos Estados Unidos já são mais de 1.000 contaminados pelo novo coronavírus. Os americanos estão lotando supermercados, fazem fila para comprar papel higiênico. A cidade de Seattle, num dos estados mais atingidos, suspendeu as aulas nas escolas públicas por 2 semanas. É a primeira medida desse tipo no país. No Irã, o governo pediu que as pessoas não saiam de casa. Foram quase 1.000 infectados em 24 horas. A Índia, que tem 68 casos confirmados, fechou a fronteira com Mianmar. O vizinho não registrou nenhum caso até agora. O governo indiano também suspendeu a emissão de quase todos os tipos de visto, com algumas exceções, como os diplomáticos e os de trabalho. A Índia exige visto para cidadãos de vários países, como Brasil, França, Espanha, Alemanha e China. A França já conta 48 mortos. O presidente Emmanuel Macron recebeu o rei espanhol com um namastê. Na Espanha, o problema também só cresce. O tradicional festival de bonecos gigantes em Valência foi cancelado. A primeira-ministra alemã sabe que a tendência é piorar. Angela Merkel disse que de 60% a 70% do país podem pegar a doença. No Reino Unido, o coronavírus circula pela alta cúpula do governo. Desde que a segunda maior autoridade de saúde do país confirmou que está contaminada, muita gente começou a puxar da memória quando esteve com Nadine Dorries, se apertou a mão dela. Autoridades monitoram todo mundo que teve contato com a secretária, inclusive o primeiro-ministro Boris Johnson. O Reino Unido também está preocupado com a saúde financeira do país. Para tentar minimizar o impacto, o Banco Central aqui da Inglaterra cortou a taxa de juros para o menor nível da história, 0,25%. E prometeu bilhões de libras em empréstimos para ajudar bancos e empresas. A presidente do Banco Central Europeu alertou que o estrago causado pelo novo coronavírus na economia mundial pode ser tão grande quanto o da crise financeira de 2008. Na Itália, o número de mortos pela Covid-19 subiu mais de 30% nas últimas 24 horas. São 827. Com quase 13.000 contaminados, as medidas tomadas pelo governo italiano até agora não bastaram. O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou novas restrições. Todas as lojas, restaurantes e bares serão fechados. As empresas terão que interromper a atividade em todos os departamentos não essenciais à produção. A Lombardia, região mais atingida pelo novo coronavírus, queria também a suspensão do transporte público e o fechamento das fábricas. Mas a pressão dos industriais foi mais forte. Abertos ficarão somente os mercados de alimentos, farmácias e bancos. Giuseppe Conte determinou a compra de mais aparelhos de respiração e até a construção de um hospital de emergência, se necessário.
Mais cedo, ele tinha anunciado a liberação de 25 bilhões de euros para ajudar a economia do país. O sistema de saúde da Lombardia, com quase 8 mil pacientes, está chegando ao limite. De ontem para hoje, mais de 1.300 casos foram notificados só na região. As punições para quem desobedecer as regras também estão ficando mais duras. Na Sicília, um idoso que contraiu o novo coronavírus foi denunciado por romper a quarentena várias vezes. Se contaminar alguém e a pessoa morrer, o homem poderá responder por homicídio doloso, aquele em que há intenção de matar, com pena prevista de 21 anos de prisão. Está esperando o quê? Mude de vida com Nutrivita. Pare de sofrer com estresse constante ou cansaço mental. Dê adeus para a falta de motivação e aquelas mudanças de humor repentinas. Vença de uma vez por todas a falta de concentração e o desânimo constante. Se você está sentindo os sintomas ou depressão, não deixe para amanhã o que pode ser prevenido hoje com Nutrivita. Clique no link abaixo e garanta agora seu tratamento para 30 dias e viva uma nova vida.